Boa noite, amigos. Está começando mais um Mensagem de Luz, que aborda o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E para termos a conversa sobre tal livro, estamos aqui com o querido Chico. Tudo bem, Chico? Tudo bem, boa noite a todos. Boa tarde ou bom dia, né? Dependendo de que você estiver assistindo, né? Então, hoje nós trataremos, Chico, do capítulo 24. Em que consiste esse capítulo 24? O capítulo 24 fala sobre a liberdade em Cristo. Tá? Ele começa dizendo assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo está em Gálatas 5:1. Então, esse trecho fala da liberdade que ele cita escravidão, né? Diz que Sim. Jesus nos libertou da escravidão. Mas claro que é uma referência não literal, figurativa. O que a gente pode entender, então, o que significa esta liberdade advinda de Cristo? Bom, ele começa falando assim, ó: meditemos na liberdade com que Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Olha, já começa aí, que Cristo libertou da ignorância e da crueldade, né? Da ignorância, que ele trouxe a Sim, sabedoria e nos libertou da crueldade, porque Cristo é amor. com certeza. Daí, Emmanuel, este capítulo ele é um pouco denso, Emmanuel ele começa a enumerar as várias características de Cristo, como que Cristo viveu sua vida e como que ele se tornou um exemplo para a gente seguir. Sim. Então, vamos verificar essa enumeração? Vamos lá. Então ele começa: não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Mesmo diante do Calvário, mesmo diante das perseguições, da prisão, não se verifica qualquer traço de rebeldia. Sim, Cristo em momento algum foi rebelde. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio do nosso Pai. O tempo inteiro ele teve, como é que se diz, submeteu à vontade do Pai, né? Disciplina. Sim. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Acho que a gente pode interpretar esse parágrafo como Cristo já é um espírito puro, não é? E ele teve que descer para conseguir encarnar na Terra, né? Então ele saiu do seu júbilo e encarnou perante um mundo de provas e expiações. Sim, dá para imaginar o quanto que ele teve que regredir, né, para chegar ao nosso nível aqui embaixo. Aí ele continua. Começa não exige uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira um ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. É uma prova da humildade de Cristo, né? Você viveu uma vida simples, mesmo tendo mais inteligência do que qualquer intelectual, ele se manteve na dele. Sim. E inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contendo-se com a adesão de pescadores de existência singela. Olha só. Mais uma prova da humildade, não é? Sim, ele vai buscar, em vez dos grandes pensadores, os sábios, não. É os pescadores que vai ser os pessoas mais deles. simples, os simples de coração. Com certeza. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhe assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-nos a despertar no próprio coração os valores do espírito. Acho que a gente pode interpretar essa passagem como a necessidade que a gente tem de reforma íntima. A gente tem que começar por dentro. Com certeza. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei,
que ele não aceita. Ele não aceitou ser o rei como a gente concebe, Sim. né? O rei da monarquia, esse rei terreno, Um rei rico, físico, né? impositivo. Não é esse tipo de reinado que ele trouxe. Sim. Observando o povo julgado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina. Recomenda-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É outra coisa importante, né? Mas tudo que estava lá pressionado, ele mandou, a Roma mandava, né, naquela época, o Império Romano, e ele dá a César o que é de César, que é Deus o que é de Deus, né? A revolução dele veio pelo amor, né? E não através de guerras. Espada. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores de sua causa sublime, contudo não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Então, sabendo que o Judas ia trair ele não expulsou Judas, né? Não expulsou. A gente teve um capítulo, Chico, né, inteiro dedicado a Judas, né? Porque a gente aprendeu que, na verdade, Judas queria que Cristo fosse o rei mesmo, literal. Sim. Queria que Cristo se rebelasse e derrubasse Roma, né? Esse era o real intuito dele. Mas Jesus se manteve na humildade, apenas no amor. Inclusive para com Judas. Com certeza. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a franqueza com que negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Mesmo sabendo que o Simão Pedro ia negar ele continua ali ajudando Simão Pedro, do lado dele, manteve ele junto. Né? Ele é acolhedor, né? Ele realmente, a lealdade das maiores características de Cristo. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão dos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Ele enfrentou toda sorte de perseguição e, mesmo assim, se manteve ao lado dos mais pobres, né, dos mais simples. Ajudando a todos. E aí ele chega para a conclusão aqui agora. Já chegamos para a conclusão. Depois de todas essas características que Emmanuel cita sobre Cristo, como ele conclui esse belo capítulo? Ele conclui assim: reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escudo domínio das arrasadoras paixões que nos encandeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Como que você concluiria, então, tudo isso que a gente leu, Chico? Que Cristo é a libertação, né? O caminho, é a verdade. Se você quer se melhorar, se evoluir, se libertar, siga Cristo, o exemplo. Aqui ele fala todas as características dele que mostrou como se libertar de tudo, ser uma pessoa diferente, mudar os seus hábitos, suas atitudes. Se a gente conseguisse fazer um pouquinho do que Cristo fez, seguir o que ele fez, nossa, já seria toda a diferença, né? Então, a liberdade de Cristo é você amparar o próximo, viver uma vida simples de coração e ser leal a Deus. Com certeza. Muito bem, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E este foi mais um Mensagem de Luz. Esperamos vocês na próxima semana para tratar do próximo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna.